Bom, boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando aqui mais uma etapa do projeto Seminários Bastos Tigres, e em que nós, no início do projeto, nós tínhamos elencado o projeto quinzenal, mas, dado a abrangência do objeto do projeto, que é homenagear grandes mestres, jornalistas literatos e, fundamentalmente, todos aqueles que brilham na profissão do jornalismo e que têm uma associação com essa entidade, que é a ABI, entidade centenária. Portanto, o objeto ele tem essa abrangência e nos fez ou nos obrigou a tratá-lo de forma semanal. E, oportunamente, quando essa mudança começou a ser pensada e verificada, nós tivemos a triste notícia do falecimento de um dos grandes mestres de jornalismo brasileiro, professor Nilson Lage, mestre dos mestres. Portanto, nós tomamos a liberdade, tomamos a liberdade de homenageá-lo já na primeira terça-feira que se inicia o projeto, ou se transforma o projeto em projeto Seminários Bastos Tigre semanal. Na próxima terça-feira, nós não teremos o encontro devido ao feriado. O encontro é retomado na terça-feira 14, onde 14h21 nós traremos aqui a homenagem ao cronista, jornalista e escritor João do Rio. Bom, na homenagem de hoje, o projeto tem a satisfação, a honra de trazer aqui três colegas e amigos e ex-alunos do professor Nilson Lage para fazer a homenagem, iniciar a homenagem, a discussão na homenagem ao professor Nilson Lage, a quem eu agora passo a palavra. Companheiro Alceste Pinheiro, João Batista de Abreu e professora Érica Werneck. Eu tenho uma situação meio diferente do João Batista e também distinta da Érica. Eu não fui aluno do Nilson. Eu fui colega dele quando entrei para a Universidade em 85, porque eu, na verdade, não fiz... Inicialmente, não entrei para fazer o curso de jornalismo, eu entrei para fazer cinema. Inclusive, meu diploma é de cinema. 70, quando eu acabei me tornando jornalista, no meio dessa confusão. Eu queria também destacar a presença da Flávia Clemente, que não chegou a ser aluna do Nilson, mas ela é diretora hoje do Instituto de Arte e Comunicação Social da UF, na qual o Nilson trabalhou anos e anos. Eu acho até, o João pode falar melhor sobre isso, eu acho até que o Nilson, antes da UFRJ, começou na UF. Tenho esse pressentimento. Então, agora, o que eu quero destacar é que, independente de ter sido apenas mero colega de trabalho e não ter sido aluno do Nilson, o Nilson foi fundamental para mim. E acho que fundamental para todos aqueles que começam a dar aula. Porque ele, certamente, foi o primeiro jornalista saído de redação que estabeleceu uma obra sistemática de entendimento do fazer jornalístico. Uhum.
se você vai dar aula de redação, você passa pelo livro do Nilson. Se você vai ensinar reportagem, você passa obrigatoriamente pelo livro do Nilson. Então, na fase inicial do meu trabalho como professor, eu me baseei para iniciar os estudos acadêmicos e necessários. Eu comecei com o Nilson Lage. Dali, parti para outros autores, mas o Nilson foi o primeiro. E creio que, até hoje, em meio à mudança do processo de produção jornalístico, que se vê nos últimos 20 anos, provavelmente, talvez mais um pouco, 30 anos, você, mesmo assim, o Nilson continua sendo extremamente atual na questão do texto e na questão da reportagem. Então, a minha experiência com ele de colega foi muito boa. Ele já era um professor de 20 horas e já era professor de 40 horas na UFRJ. E 4 anos depois, ou 5 anos depois, também o João sabe melhor do que eu, o Nilson se aposentou na UF e passou a lecionar apenas na UFRJ. Ou acho que ele nem chegou a se aposentar na UFRJ. Para depois, então, ser professor de Santa Catarina, onde ele ganhou um destaque nacional também. Uma pena que o Eduardo Médici não esteja aqui, ou ainda não tenha entrado, para falar um pouco da experiência do convívio com o Nilson e da experiência do Nilson em Santa Catarina. Deve ter sido uma experiência para ele extremamente prazerosa. Se fixou em Florianópolis e não quis mais saber do Rio de Janeiro, onde ele tinha vivido a maior parte de sua vida. Casou-se lá, se não me engano, e morou lá, montou casa, e foi onde ele faleceu. Acho que a Érica, que foi colega de trabalho, que é importante também sinalizar, colega de trabalho em redação, e o que eu também não fui, acho que poderia dar continuidade ao depoimento dela. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de dizer que a notícia do falecimento do Nilson me deixou bastante entristecido. Eu acho que, com a passagem dele, o jornalismo fica mais pobre. A gente perdeu não só um grande jornalista, um grande professor, mas também um grande intelectual, um grande pensador, porque o Nilson foi uma pessoa, um ser pensante, né? Eu não fui aluna do Nilson, eu fui colega dele na UF e eu tive o prazer de trabalhar com ele e depois ele me chamou para dar aula na Gama Filho, onde ele assumiu a direção do departamento de jornalismo, do curso de jornalismo, nem me lembro mais o nome que se dava naquela época, lá na Gama. Quando ele foi embora, eu tratei também de ir embora e fui convidada por ele a trabalhar na TVE, em 1979, porque eu queria falar um pouco desse projeto do Nilson, que pouca gente conhece, a Irene conhece. Mas o Nilson foi para a TVE como gerente da área informacional da TV Educativa, na época chamada Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa, na qual ele bolou o primeiro programa de divulgação científica da ciência brasileira. Foi um programa pioneiro. Nós só conseguimos fazer, estavam programados 10 programas que foram concluídos e que tinha a mediação do Ivan Alves, a direção do Luiz Gleiser, e eu trabalhava como repórter e roteirista daquele programa. Qual era a intenção, qual foi o objetivo daquele programa? Porque já existia uma coisinha aqui, outra acolá, uma emissora aqui, outra acolá, falar de ciência,
mas eram matérias que vinham do exterior, eram matérias que vinham praticamente prontas, botavam uns slides, umas imagenzinhas para falar da maravilha que a ciência é para resolver o problema do dia a dia, ou então para enaltecer a figura do cientista. O Nossa Ciência ele tinha um objetivo de mostrar a produção científica nos laboratórios e a sua aplicação prática, e a dificuldade que era essa transposição, né? Essa passagem do trabalho em laboratório para a sua aplicação. E esse foi o grande diferencial. E também desmistificar a figura do cientista. Esse programa ele mostrava o cientista como um ser humano, curioso, né? Porque todo cientista é curioso, se não for curioso, não vai ser cientista, igual jornalista, se não for curioso, não vai ser jornalista. E esse foi um grande passo do Nilson Lage e da equipe que ele formou, um passo que na TVE, que fez a TVE ser pioneira nesse tipo de programa. Foi este programa, essa minha atuação com o Nilson Lage na TVE, eu ainda fiquei lá há bastante tempo, foi essa minha experiência que me levou para o Globo Ciência. Entendeu? E o grande é um programa inesquecível. Vocês não conheceram. Né? Primeiro, que vocês são muito jovens, e segundo, porque a TVE, a TV educativa de saudosa memória, não tinha essa visibilidade toda, entendeu? E o Nilson foi assim, um grande amigo. Quer dizer, eu não fui aluna do Nilson, mas eu aprendi muito com ele, tanto na TV educativa, quanto na própria universidade. Né? Ele foi um espelho de professor, e eu aprendi realmente muito com ele. E a gente conversava muito também fora do ambiente de trabalho, porque a gente tinha algumas coisas em comum, né? Eu era muito curiosa e eu como o admirava muito, eu queria saber muitas coisas dele, né? Então ele me contou da última greve dos gráficos do jornal, como é que foi. E era encantador a gente conversar com ele. Ele tinha muita coisa a nos transmitir. Eu não quero me prolongar, ele vai deixar uma boa lembrança sempre na minha vida, né? Eu acho que, como eu disse no início, o jornalismo perdeu um grande profissional, o jornalismo perdeu, né? E eu vou passar a palavra para o João, que foi aluno e foi colega, quer dizer, tem as duas facetas, as duas visões para nos contar isso. João, o microfone está fechado. Está desligado, João, seu microfone. Está fechado. João, Agora está. Microfone está fechado. É verdade, desculpa. Agora está aberto. Estão me ouvindo bem? Eu estou. Ok. Bom, eu tenho o maior orgulho de ter sido aluno do Nilson Lage, em 1974 e 1975, no terceiro ano da faculdade de Comunicação Social, curso de jornalismo na UF, e no quarto ano. No terceiro ano, eu era estagiário do Jornal do Brasil, na reportagem do Jornal do Brasil, saía de lá correndo para não perder as aulas do Nilson, de redação e edição, era uma das disciplinas.
E eu me considerava um privilegiado porque, no mesmo dia, eu tinha uma experiência muito rica de apuração, de produção e de redação, e logo a seguir eu fazia, né, eu era obrigado a fazer uma reflexão sobre o meu trabalho por meio das aulas do Nilson, né? Ele tinha grande capacidade de fazer uma reflexão sobre o dia a dia do jornalista. Eu diria que foi o meu primeiro professor que eu tive, junto com o Muniz Sodré, a fazer essa reflexão. Isso, para mim, era altamente gratificante e muito rico. Outra coisa também que era muito importante, que é muito importante reconhecer no trabalho do Nilson como professor, era a sua imensa capacidade de adaptar um conhecimento da linguística que ele tinha profundamente às suas aulas de jornalismo. Por exemplo, o conceito de tópico frasal, né, e documentação, que é um conceito binário que vem lá dos Estados Unidos, né, que na realidade, se não me engano, top sentence, é a sentença principal em inglês, ele adaptou. Na realidade, quem adaptou foi o Otto Moacir Garcia, que é um professor que tem um belíssimo livro chamado Comunicação em Prosa Moderna, mas ele adaptou ao jornalismo, essa estrutura que tem a ver com o lead. A ideia também de você separar os sintagmas, sintagma nominal, que seria o 1, que é o sujeito, sintagma verbal, que é o verbo, sintagma nominal 2, sintagma circunstancial, que são os advérbios. Toda essa estrutura, né, eu aprendi por meio do Nilson. Então, com isso, o que eu posso dizer é o seguinte: eu aprendi a escrever para jornal por meio das aulas do Nilson. Né? Ou eu aprendi a entender por que eu estava escrevendo daquela maneira e por que não estava escrevendo de outra, por meio das aulas do Nilson. E isso, para mim, é gratificante duplamente, porque eu passei, sim, a seguir, copiar, quando eu me tornei professor, 5 anos depois da UF, me formei em 75 e voltei como professor em 80 na mesma faculdade, e aí sim como colega. Curiosamente, o Nilson estava fazendo, se não me engano, um pós-doc, alguma coisa assim no exterior, e na minha carteira de trabalho tem lá, professor substituto em substituição. Aliás, não era professor substituto na época, o nome era visitante, professor visitante em substituição ao professor Nilson Lage. Eu tenho o maior orgulho disso, quer dizer, pode parecer uma coisa banal, né, boba, mas na minha carteira de trabalho tem lá, em substituição ao Nilson Lage. E eu dizia, poxa, mas como é que eu vou substituir o Nilson? Né? Ele é insubstituível. E, enfim, isso foi um desafio adicional para mim, né? Quando eu fui dar aula e tentando, sim, repassar para os alunos o conhecimento que eu adquiri, né, através das suas aulas. Por isso é que eu acho que professores como o Nilson, né, se tornam eternos. São eternos porque eles são capazes de criar uma geração de alunos que depois vão se tornar professores ou vão se tornar jornalistas com cargos de chefia, né, chefes de redação, chefes de reportagem, editores, e esses conhecimentos que uma pessoa com o perfil do Nilson, claro, ele não é o único, há outros professores também, mas esse perfil de formação profissional reflexiva, né? Não apenas o fazer pelo fazer, mas a reflexão sobre aquilo que se faz e por que se faz e por que não se faz de outra forma, né? Isso é fundamental para o exercício profissional de um jornalista que está preocupado com a realidade social, que está preocupado com os efeitos de sentido da sua produção e como é que aquilo, né, vai ser absorvido pelo leitor, pelo internauta. Então, isso é um depoimento que eu faço com profundo orgulho pela capacidade que ele teve, né, de prolongar, né, os seus conhecimentos através das suas aulas e através dos seus livros, como citou o Balsech. Né? O Ideologia e Técnica da Notícia, que é o primeiro livro dele, na realidade, a dissertação de mestrado dele. Né? Depois ele vai fazer o Estrutura da Notícia e o Linguagem Jornalística. Esses livros, na realidade, são parte da ideologia, mas ele publica pela Editora Voz. Nos 3 casos são livros da Editora Voz. O primeiro em 1979, se não me engano, os outros logo a seguir. E depois outros livros, né, na mesma linha de jornalismo,
E o curioso, também o Alceste disse, eu acho que o Nilson começou a dar aula na UF. É verdade, ele começou a dar aula em 1971. A Sandra Chaves, que é da primeira turma, que está aqui, né, participando dessa homenagem, ela pode falar até melhor do que eu como é que foi essa experiência. E o curioso é que, em 1971, o Nilson não tinha curso superior. Né? Ele tinha feito 3 anos de medicina, curso de medicina, e ele já trabalhava na revisão, se não me engano, no Diário Carioca, e ele acaba abandonando o curso de medicina para se dedicar exclusivamente ao jornalismo. Então, enquanto ele dava aula, não, pelo menos, né, já no meu tempo como aluno da UF, em 74, enquanto ele dava aula, né, de técnica de redação, ele era aluno de letras da UFRJ, onde ele fazia russo. Né? Essa história, eu acho uma história muito interessante que mostra como é que você constrói a universidade brasileira. Né? Não é o único. Né? Você tem uma série de exemplos na arquitetura, em outras áreas, de pessoas que têm uma excelente formação profissional, uma grande capacidade de transmissão de conhecimento, mas nos anos 60, nos anos 70, e até mesmo antes, né, não tinham uma formação acadêmica clássica. Né? Enfim, eu não vou ficar me alongando muito, tem outras pessoas para falar, mas eu acho muito bacana o Nilson. Primeiro, 2 coisas. Né? Primeiro, que eu acho que eu defendo a ideia de que na universidade a gente não aprende só na sala de aula, a gente aprende no corredor, aprende na cantina, aprende conversando com as pessoas, com os colegas, não exclusivamente com os professores. E o Nilson é um exemplo disso. Eu me lembro de conversar muito com ele, não apenas eu, meus colegas, de uma forma geral, conversávamos com ele no corredor, cantina, e a gente aprendia também, assim, às vezes até mais do que na sala de aula, né? Pelas coisas que ele não podia dizer em sala de aula e que dizia nos corredores. E ele era como ele era um copydesk, um copydesk extremamente ferrenho, exigente, né? Ele dizia uma coisa que eu acho nunca esqueci, que ele dizia o seguinte: eu nunca conquistei um prêmio ESSO, mas já escrevi 3. Eu acho isso muito bacana. Para terminar, eu só queria dizer um episódio que aconteceu. Não foi na minha turma, foi na turma da Sônia Guiar, né, que na época era minha namorada, depois se tornou minha esposa, mãe do meu filho mais velho, Pedro, que também é hoje professor do IAC. Uma vez na turma da Sônia, isso em plena ditadura, né, governo Geisel, censura prévia, e o Nilson ensinava a gente a como escrever para ludibriar o censor na redação. Né? Tinha toda uma forma de você dizer coisas, dizer sem dizer abertamente, enfim, era um ato do pique-esconde, digamos, da redação jornalística. Né? Até que um aluno, eu não sei qual foi, levantou e disse assim: professor, tudo bem, eu entendo o senhor, mas e quando acabar a ditadura, como é que a gente vai escrever? E isso, na realidade, simplesmente parou a aula, porque era um dado, né, real. A ditadura ia acabar algum dia, como acabou, efetivamente, 10 anos depois. Né? Mas a redação ela se reveste de características que estão ligadas ao momento político. Né? Então, naquele momento, o Nilson estava preocupado em passar a informação, nos ensinar como vencer a ditadura e a ignorância do censor. Né? 10 anos depois foi outra história. Eu acho que isso é uma referência interessante, é legal. Acho que as pessoas jovens, né, os jovens jornalistas, os jovens estudantes de jornalismo, tinham que mergulhar nos seus livros, porque eles têm uma história e um aprendizado que se eterniza, com certeza. É isso, gente. Obrigado. Está sem som. Acho que a Eliane deveria falar da experiência dela. Não, eu estava querendo falar, mas eu vou pegar esse mote do Nilson, porque o Nilson Lage, né, o nosso famoso badalo, né, porque ele falava, dava aula assim, né, balançando de um lado para o outro, ele era de um bom humor, porque que a gente nem poderia imaginar, porque era aquele cara pesado, grande, né, e que falava coisas seríssimas e tal, mas ele era de um bom humor,
E então imagina assim, como é que ele deve ter pensado, o que ele deve ter pensado quando a aluna perguntou isso, entendeu? Mas eu gostava muito. Então tem assim, algumas saídas eu fui aluna e trabalhei com o Nilson, né? Igual a Érica, eu trabalhava com a Érica, com o Nilson Lage e tal. E ele era engraçado porque o Brizola tinha chegado e eu ainda trabalhava na TV Globo quando eu fui no aeroporto receber o Brizola, fiz entrevista com ele e tal. Dali em diante, o Brizola me ligava todos os dias. Aí eu saí, fui para a TV, ele continuou ligando todos os dias para o trabalho, claro. Aí me convidava para ir lá, ele queria que eu fosse candidata a vereadora pelo PDT na época. Mas ele ligava todo dia e sempre tinha uma notícia, claro, né? Daquele jeito o Brizola. Mas o Nilson chegava na sala e falou assim: mas esse caudilho tá te ligando para te cantar ou para te passar uma notícia? Aí a redação toda morria de rir, porque o Nilson era assim, ele realmente tinha umas sacadas, assim, umas piadas que eram muito boas. Mas, ao mesmo tempo, ele não aceitava uma brincadeira de mau gosto. A gente tinha duas colegas produtoras que foram dizer nos corredores que só tinha comunista na redação da TV Educativa. O Nilson Lage chamou as duas e falou: vocês estão demitidas. Eu não quero saber se isso é verdade ou não é verdade, mas acontece que, neste momento, no país, esse tipo de fala não pode existir. Onde eu estiver, onde eu tiver algum domínio, algum poder, eu não quero que ninguém fale isso. E demitiu, enfim, as duas ficaram muito chateadas e tal, mas aconteceu. Realmente foi um aprendizado para elas, né? Enfim. Mas a gente trabalhava com censor ainda, a gente trabalhava com pessoas que eram apontadas como representantes do SNI, né? E um dia o Nilson reuniu a redação para dizer que ele tinha, não só a redação, mas ele era agente de tudo, jornalismo, os programas e tal, que ele tinha sido chamado pelo diretor que queria mandar embora, o diretor da TV Educativa queria mandar embora toda a redação, porque só tinha comunista. E que ele tinha as fichas do SNI de todo mundo. E cada um era chamado lá na sala para conversar, para falar, não sei o quê, para o cara dizer que estava demitido. E foi assim, sobramos eu e Érica, porque estávamos grávidas, e o Argemiro Ferreira, porque era vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas, mas o Argemiro não podia assinar nenhum texto que ele escrevesse que saísse no jornal da TV Educativa. Ele não podia ter o nome dele, porque ele seria clandestino, teria um trabalho clandestino ali dentro. E, infelizmente, a gente ficou sem o Nilson ali. Aí a gente se encontrou em outros lugares, nos congressos da vida, mas são assim passagens do Nilson que são muito interessantes. Quando eu fui aluna do Nilson, eu também já fazia estágio, que naquela época a gente trabalhava, para você ter ideia, eu fui aluna dele na UFRJ. A gente tinha algumas máquinas de escrever que não funcionavam, que já não tinham as teclas, que era um horror, e a gente tinha uma máquina de fotografia. Quem dava aula de fotografia era a Heloísa Buarque de Holanda, e o Luiz Erlanger era o assistente dela, o monitor. E era impossível você aprender qualquer coisa. Então, a gente conseguia estádios e era onde a gente ia praticar ali o que a gente aprendia, né? E com esses estádios eu não tinha essa sorte de conseguir voltar a tempo da aula do Nilson Lage, né? Então, assim, eu fui reprovada 3 vezes por falta. E o Nilson falava assim: você não vai nunca, não vai aprender nunca. Eu falei: não, pelo contrário, eu vou aprender mais do que todo mundo, porque eu refaço todo semestre a sua aula. Aí, na 4ª vez, como não podia ser reprovada, eu dei um jeito de não trabalhar naqueles horários, troquei o horário de trabalho e tal, e consegui terminar. Mas ele morria de rir, ele falava: você não vai aprender. Eu falei: ao contrário, eu vou aprender muito mais. Enfim, é uma pessoa muito querida e foi uma pena a gente ter perdido, assim. Acho que o Nilson é daquelas pessoas que deveriam continuar até os 120 anos com a gente aqui. Obrigada. Posso falar um pouquinho sobre ele? Eu acho que Vale muito, vale muito. Deve. Bom, eu conheci o Nilson Lage no jornal O Globo. Eu era estagiária da Geral
Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu era estagiária da Geral, estava começando lá, toda insegura, tinha vindo do Diário de Notícias, e ele era o chefe do Copdesk. E eu achava assim, o máximo ele, né? Porque ele ia lá dentro, conversava com o doutor Roberto, voltava, dava as instruções, e eu, como estagiária, só ouvindo aquelas coisas que ele falava. Então, uma vez ele falou assim para mim, eu faço o que tem que ser feito. Se o doutor Roberto pedir para eu escrever muito bem sobre Jesus Cristo, eu vou escrever muito bem sobre Jesus Cristo. Se ele pedir para eu escrever muito bem sobre qualquer outra pessoa, eu vou escrever. Aí eu ficava olhando assim, bebendo aquelas palavras dele. Mal sabia que depois ele ia ser meu professor na UF, porque logo depois ele foi ser professor no curso de jornalismo que eu estava fazendo desde... Eu sou da primeira turma de comunicação da UF, né? A turma que teve Romildo, que teve o Túlio, que teve tanta gente que, sabe, a Lúcia Rito, Altamir Tojal, um monte de gente, Shirley Fioretti, um monte de gente com quem eu convivi muito tempo e muita gente ainda está por aí, né? E o Nilson Lage, ele depois como professor, a Irene falou que o apelido dele era Badalo. Para mim era pêndulo, porque ele realmente dava aula balançando para um lado e para o outro. E era uma coisa, uma sumidade, mas ele ficava balançando num pé, do outro pé, descansava num pé, descansava no outro pé. Então era um pêndulo direitinho daqueles grandes carrilhões, né? E eu depois me formei e tudo, e ele foi para o UFRJ, depois foi para Santa Catarina. E eu, até uma vez, eu lembro que ele era uma pessoa, os livros dele, sempre sobre a vida profissional de jornalista, quer dizer, as questões da profissão, as questões do fazer jornalismo. Eu achava importantíssimo, porque quando eu fui tentar fazer um mestrado e fui tentar fazer na UFRJ, tudo era teoria. E eu achei aquilo meio que, como assim teoria? Não tem nada voltada para a profissão, né? Para o fazer jornalismo? Não, não tinha, era uma coisa em cima só de teoria. E aí eu me lembro que ele já estava em Santa Catarina, porque eu demorei muito para me interessar pela parte acadêmica da vida de jornalista, né? Eu sempre fui repórter e não me interessei em fazer mestrado, e quando eu me interessei, não achei muito legal. Aí eu comentei com ele, eu falei, pois, professor, eu fui lá fazer o mestrado, mas eles só querem saber de todas as vertentes, são teóricas. Aí ele falou assim, por isso que eu não gosto mais do Rio de Janeiro, todo mundo aí, academia, só quer saber de teoria. Eu achei aquilo assim, sabe, tão sábio, porque ninguém estava interessado no como que você faz jornalismo, qual a importância do jornalismo e essas coisas do fazer, né? Só estavam interessados na teoria, aqueles papos que não levam muito a nada, mas, enfim, no meu entender, né? Porque eu estava pensando em fazer um mestrado voltado para uma coisa prática da profissão, e não consegui encontrar isso. Aí eu desisti, eu nunca fiz mestrado nem nada. E a minha experiência com o Nilson Lage foi profundamente prática e absolutamente assim, como é que eu vou dizer? Ele foi de uma riqueza, ele me mostrou como é importante você escrever bem, você escrever correto, você escrever, né, de acordo com a realidade, transmitir uma coisa dentro para que todo mundo entendesse, né? Não só meia dúzia de privilegiados, mas que todo mundo entendesse. Então, essa é a lição que eu tenho dele, entendeu? É uma pessoa que sabia escrever muito bem e fez, como fez da função dele também uma forma de transmitir essa qualidade, que é o que o João Batista falou, né? Porque ele sabia escrever muito bem, sabia tudo da profissão e sabia muito bem como passar isso adiante. Isso que foi muito interessante.
Eu adorava ele, gostava muito dele. E quando ele foi para Santa Catarina, foi muito chato, porque nunca mais eu vi. Como é que eu ia estudar com ele lá em Santa Catarina? Aí eu só mandava umas mensagens pelo Facebook para ele. Mas eu me sinto uma privilegiada de ter estado com ele, não só na redação do Globo, que é durante meu aprendizado, quando eu fui estagiária, e depois como aluna na UF, no curso de comunicação. Esse é o meu relato. Ótimo relato, Sandra. Muito bom. Eu acho que se a gente podia abrir agora o microfone para o Mário Vitor. Eu fiquei surpreendido de saber que o Mário Vitor é carioca, não, e que tinha estudado na ECA. Eu juro que eu achava que o Mário Vitor tinha estudado na ECA, o que eu achava. Né? Acho que acabou se tornando um paulista, como acontece com a maioria dos cariocas que vai trabalhar em São Paulo e começa a viver lá e transforma a sua vida. Tenho tido essa experiência com alunos mesmo, e com amigos meus, como Paulino Serra e Bistavelli, que foram trabalhar em São Paulo e praticamente incorporaram a alma paulista e nunca mais voltaram para o Rio. Então, eu gostaria de saber qual foi a experiência do Mário Vitor com o professor Nilson Lage. Bom, com prazer, eu não tenho muito a acrescentar, você me perdoem todos, é uma satisfação poder participar da minha palavra. Eu estou com uma crise de coluna, então por isso eu estou deitado aqui e essa é a minha explicação. Eu tenho razão, o Alceste, ao dizer que eu sou carioca, eu sou de Petrópolis e fiz jornalismo. Comecei como cinema na Fluminense e terminei como jornalismo. Fiz a transição no meio do curso para o jornalismo. Travou. Travou, Mário. Acho que houve uma trava, né? Travou. Travou áudio e vídeo. Acabei vindo para São Paulo e sou como todos os cariocas que vêm para São Paulo, muitos deles se transformam na... Oh, meu Deus. Alô, estão me ouvindo? Sim. Agora sim, estamos. Deu uma parada mesmo do som. Então, eu falava que uma coisa que eu não perdi desde que vim para São Paulo, né? Sou filho da Fluminense, fui, inclusive, muito envolvido com o movimento estudantil na Fluminense, fiz estágio na Rádio JB, e, como todos nós, muitos de nós acabávamos obtendo estágio, que era farto àquela altura, e muito pelas mãos dos professores mesmo. E eu me lembro só de uma coisa do Nilson Lage muito importante. Como ele me foi útil no fazer jornalístico. Como ele se debruçava sobre aqueles textos, tentando desenvolver os leads. Como eu não tinha a menor ideia do que era fazer um bom lead. E como aquilo quase que me acompanhou, como se fosse meu. Eu acho que era meu, mas era do Nilson Lage e provavelmente não era nem do Nilson Lage, era da cultura da onde ele veio. Era uma cultura jornalística muito sólida. E é impressionante, era uma cultura... Eu tinha aula de técnica de redação com ele em jornal diário. Ou seja, ele estava trazendo para mim a experiência de gerações do Jornal do Brasil, pelo menos da do Jornal do Brasil, no trato com o texto. Ele era uma espécie de elo numa cadeia, numa sequência cultural, mas ele era um elo muito forte dessa corrente, porque ele era um elo muito genialmente constituído, autoconstituído, eu acho também,
e reflexivo. Tinha uma habilidade impressionante de variar os termos das orações, segundo as ênfases que se buscava dar ao texto. Não é? Ele se concentrava principalmente nos leads e nos subleads, que era também um registro histórico da situação do jornalismo da qual ele vinha, que era de um rigor impressionante, de uma espécie de ciência profunda e vasta da manipulação do texto. Eu não digo que eu tenha aprendido, mas eu tive uma ideia do que era. E isso já me serviu como se fosse meu para a vida inteira. Eu acho que talvez para outras pessoas que tiveram contato com esse professor tenha havido a mesma, digamos assim, ele foi uma espécie de bote de salvação dos jornalistas desesperados para desempenhar bem em sua profissão, na hora principalmente de escrever e descobrir o que é e como expressar aquilo que era importante, o que era na hierarquia dos textos, o que vinha a seguir e o que vinha depois daquilo. Num encadeamento, ao mesmo tempo, relevante jornalisticamente e estilisticamente aceitável. E ele conseguia fazer isso com... Vocês devem se lembrar, quem foi aluno deles, ele fazia isso com os textos bíblicos, ele fazia com todo tipo de texto, se eu me lembro bem, nas manhãs de sábado, enchendo a lousa, o quadro negro, de giz ou de pincel, de forma infatigável. Aquilo era muito atraente e surpreendente para um jovem aprendiz como eu. E eu não tinha... Eu ficava, como eu disse antes, eu ficava um pouco apalermado com a extensão da minha ignorância e com a cultura que ele trazia junto com ele, dessa técnica jornalística, e como ela é muito mais complicada, no sentido que eu não tinha a menor ideia de que as coisas... E ele me apresentou esse mundo para nunca mais me deixar. Não que eu tivesse atingido qualquer nível de habilidade que ele dominava, mas ele me dava uma boa ideia de quais eram os riscos que eu estava incorrendo ao me atrever a escrever. Ai, que pena que travou, estava tão bom esse relato. Pois é, estava gostando também. Sérgio, posso falar? Pode, claro, João. Não estou... Não, é só bom, quando o Mário voltar, eu cedo a palavra, tá? Não tem problema, só para não... É só para emendar com o que o Mário estava falando. Eu estava lembrando aqui de algumas coisas nessa linha. Por exemplo, eu aprendi com o Nilson, e claro que não foi só eu, né? A Irene, o Mário, todo mundo que aprende, a diferença entre o adjetivo colocado antes do substantivo e o adjetivo colocado depois. Então, ele dizia o seguinte, olha, os esforçados jogadores receberão o bicho, né? O prêmio por ter vencido a partida. Isso é diferente de os jogadores esforçados. Os esforçados jogadores é generalista, né? Todos os jogadores receberão um bicho. Agora, se você diz os jogadores esforçados receberão um bicho, ele é restritivo, né? Isso até hoje eu lembro, porque a nossa maior arma, né? Talvez a palavra não seja hoje a mais adequada, por conta do uso indevido e exagerado do conceito de arma, mas o nosso maior recurso, como jornalista de redação, é o domínio, né? Nunca absoluto, mas o domínio do universo de possibilidades da língua. Então, essa hoje ideia tão de... carente, né? Hein? Hoje tão carente, né? Isso, é verdade. O Mário Vitor voltou. Ah, então tudo bem. Então, continua, Mário. Eu não sei onde eu parei. Vocês podem me dar uma ideia de onde eu teria parado? Vocês se lembram? Acho que você estava falando
daquilo que acabou sendo importante na sua vida profissional, em relação ao texto e ao processo de apuração, até hoje, em função do que o Nilson havia ensinado no curso na UF. Aliás, sobre o sábado que você se referiu, um aluno outro dia contou uma história muito interessante, que ele foi jogado para dar aula sábado de manhã, numa época muito dura da universidade, porque, eu acho que o Mário é testemunha disso, porque era um horário que aluno ia sair cedo sábado, estaria à noitada, não iria assistir às aulas. E, no entanto, como que um pacto, os alunos todos de outras turmas iam assistir às aulas de sábado, quase que uma homenagem ao professor que estava sendo perseguido pela ditadura, para dizer o termo claro, né? Acho que você deve ter participado dessa experiência de assistir às aulas aos sábados, por causa exatamente disso. Eu participei disso, me lembro de numa ocasião em que a sala, assim, foi o primeiro dia de aula dele, a sala lotou, justamente por conta desse movimento, no sábado de manhã. Inesperadamente, ele, ao contrário do que ele esperava, a classe estava cheia, como uma demonstração de solidariedade a ele e de repúdio às punições que ele estava sofrendo. Ele também se surpreendeu e chorou ao constatar a presença da sala cheia, inclusive de alunos de outras turmas e de outras faculdades, em solidariedade a ele, sem que houvesse qualquer convocação da parte dele. Foi um movimento espontâneo dos alunos. Isso foi muito, muito, muito importante. Mas, não obstante, ele sempre se pautou, a riqueza das aulas dele nunca partiu de qualquer argumento de natureza política. Sabíamos todos qual era a posição dele, mas ele sempre foi um professor que, a principal ponto de atração, havia várias pessoas perseguidas pela ditadura, inclusive ele, merecedoras todas da nossa solidariedade. Mas, no caso específico dele, havia um ponto muito forte de atração, que era a qualidade didática, pedagógica, acadêmica, técnica dos ensinamentos, não é, que se tornaram um verdadeiro tesouro para nós, como eu julgo ter relatado. Minha experiência com ele é basicamente essa, e eu não creio que a gente vá conseguir ter alguém igual a ele, com essas qualidades, para suprir essa lacuna. Não é uma pessoa que traz essa bagagem de cultura, de técnica e de capacidade intelectual e didática acadêmica, concentrada todas elas, essas qualidades, numa pessoa só. Não é? Então, trata-se de realmente uma grande perda para as novas gerações. É isso, gente. Alceste, deixa eu só complementar o que eu acho importante. É pena que as novas gerações não estejam aqui, mas eu acho que aqui está todo mundo que está aqui, eu suponho que saiba isso, mas é importante registrar, na medida que isso vai ser consignado, vai ficar permanente na ABI. Nessa época da ditadura, os professores eram ameaçados, havia uma suspeita, nunca confirmada, de que havia alunos informantes dentro de sala de aula, o que criava um mal-estar enorme. Você, para convidar uma pessoa de fora, tinha que passar pelo crivo do diretor da faculdade, que é um informante reconhecido da polícia política. É fundamental dizer isso. O nome desse professor é Antônio Sérgio Lima de Mendonça, informante da polícia política. Isso mesmo. Hein? Você tem toda a razão. Sim, é importante dizer isso. É importante porque essas histórias têm que ser lembradas a todo momento, porque, senão, daqui a pouco haverá outros Antônio Sérgio em outras ditaduras eventuais do país. Então, na época, você tinha que ter um atestado político para renovar o seu contrato a cada ano. E o nome disso era atestado de ideologia. E quem dava esse atestado de ideologia era o DOPS.
E a pré-condição para dar esse atestado de ideologia é que você não respondesse a processo de natureza política. Veja bem, hoje, né, a questão é não ser condenado. Na época da ditadura civil-militar, bastava responder a processo, que isso já era condição suficiente para você não ter renovado o seu contrato com a Universidade Federal Fluminense e com outras universidades federais. Isso não era uma coisa específica da UF. O Nilson Lage, em 1977, ele perdeu o concurso para professor do quadro permanente de técnica jornalística na UF para uma professora que jamais havia pisado numa redação, porque esse concurso estava manipulado. A banca era feita pelo diretor da faculdade. Então, é um professor que sofreu muito na UF. Não é à toa que ele não gostava muito de fazer referência, embora houvesse todo um reconhecimento dos alunos, né, e dos seus colegas pelo papel fundamental que ele desempenhou na formação profissional nossa. Ele é uma pessoa que saiu profundamente magoada. Ele pediu demissão da UF, ele não se aposentou e foi para o UFRJ. Eu acho importante registrar isso, porque essa é uma história que tende a cair no esquecimento se a gente não ficar lembrando o que houve, né? Por isso que eu estou registrando isso. É claro que é importante lembrar os bons momentos que todos nós tivemos, mas foi uma história sofrida, sim, né? Uma história sofrida, sobretudo com ele, né? Mas que a gente, de certa maneira, se tornou meio cúmplice. É isso, gente. Obrigado. Vários professores depois se tornaram colegas, tinham sido meus professores e também passaram por isso, né? O Serra, por exemplo, foi meu professor, hein? Poderia dar uma palavra? O Fábio está falando? Eu poderia dar um comentário do professor? Claro, né, Fábio? Claro. Eu também tive a satisfação de ser aluno dele, embora eu fiz primeiro cinema, e quando eu fui para jornalismo, eu fiz só um ano e meio, mais ou menos, de disciplinas na adequação curricular. Mas tive a oportunidade de ser aluno dele e, posteriormente, quando eu comecei a trabalhar no ensino público, no ensino particular, eu tinha que toda hora ter um conhecimento sobre a preparação de um curso de jornalismo, que ele fez parte da comissão e foi grande influenciador do novo modelo de jornalismo dentro da academia, né? Porque quando nós estudamos na UF, pegamos praticamente o início curricular de jornalismo, que ainda era bastante incipiente. Tive a chance de conversar com o Nilson Lage fora da sala de aula, e esse conhecimento que vocês estão corretamente sublinhando, ele tinha, principalmente por ter feito letras, e ele não só tinha um conhecimento da linguística, e também das normas gramaticais de uma língua culta, ou uma norma mais adequada para a escrita jornalística, mas também ele tinha um conhecimento semiológico, e ele fazia uma leitura crítica de todo esse desenvolvimento teórico, meio fora da discussão do objeto concreto, que é o discurso jornalístico. Então, o enriquecimento que ele deu a mim e a vários alunos tem uma abrangência muito grande. Sobre o que falou João Batista, eu também concordo. A gente tinha medo na barca, a gente ia de barco e voltava, eu morava no Rio, em Vila Isabel, a gente tinha medo até de conversar nas barcas, né? A gente mudava o assunto quando vinha uma pessoa que a gente não tinha conhecimento correto dela, nós mudávamos os assuntos. Os professores pouco escreviam no quadro, a não ser quando a matéria não tinha risco, né, do que era escrito no quadro. Quando era uma matéria que requeria um certo conceito, e os conceitos marxistas eram todos falados, mas não escritos, para não ter a denúncia sobre esses professores. Foi um período muito difícil, né? Nós tivemos que passar esse período, perdemos companheiros, colegas de turma, mas, mesmo assim, tivemos os professores, como o Nilson Lage, principalmente,
né, com coragem, ousadia e bastante capacidade de formar os novos jornalistas daquele momento. Então, eu também sinto muito uma perda dentro da minha formação, saber que ele hoje já não está presente entre nós. Eu queria fazer essa ressalva. Muito obrigado. João, Oi. João, Oi. eu posso fazer só o complemento? Ué, Né? claro, eu não sou. Quem Que está coordenando é o. Não, complemento daquilo que você falou, do Antônio Uhum. Sérgio. Porque realmente a gente tem que falar, para não esquecer, né? E a gente não pode esquecer porque para as futuras gerações se lembrarem e não cometerem os mesmos erros, né? Aprender com a memória. Quando o Antônio Sérgio dirigiu lá o Departamento de Comunicação, eu também dei aula no sábado. Né? Eu dava aula no sábado ali na matemática. Lembra do Instituto de Matemática? Era ali, não era ali? Eu dei aula ali, tanto no... Ele começou ali e depois ele passou um período lá, acho que é isso que está se referindo, quando o IACS, quando o Casarão estava em obras. Exatamente. E naquela época, quando o Casarão estava em obra, eu dei aula nos escombros, porque o nave era lá. Entendeu? Como é que eu ia usar o nave lá na matemática? Mas é só para dizer, nós não tínhamos recurso, não tínhamos nada, e a gente fez um trabalho, simulamos um jornal chamado Contexto, com texto, com M, tá? E ele censurava as matérias que os alunos escreviam. E a gente não... Mas sabe qual era a fórmula que a gente encontrou? Porque era tudo no mimeógrafo. Né? O mimeógrafo que era o nosso instrumento de reprodução de texto. Uma vez, ele olhava o texto, mas o jornalzinho já estava pronto, pegávamos pilô preto e riscávamos para mostrar que aquilo havia sido censurado. Ele era muito ruim, cara. Ele era muito cruel, muito dedo duro. Sabe o que ele fez com o Escobar? O Escobar foi mandado embora, né? Foi cassado, e eu, quando fui chefe de departamento, consegui trazer de volta o Escobar. E ele fez tudo para o Escobar não voltar, porque ele arrancou do processo uma página que comprovava que o Escobar era um professor, porque ele não era formado também, né? Ele não tinha formação acadêmica, mas ele tinha uma formação superior à de muita gente, de muito professor, e ele arrancou aquela página. Para a gente comprovar que ele havia sido professor da ECO e professor da UF, foi um custo, porque a maldade do Antônio Sérgio de Mendonça era enorme. Ele prejudicou muita gente. Não esqueça o nome desse moço. Hoje ele é psicanalista. Ele ainda está vivo? João, ele simplesmente não é mais nada. Eu, há uns 3 anos atrás, estava com um amigo meu, Ramiro Alves, no hospital internado, então eu ia diariamente ao hospital em Copacabana. E depois saía, sempre um grupo de visita, a gente saía, sentava num bar, ali numa rua, numa transversal, para a gente conversar. E aí eu vejo o Antônio Sérgio, já de noite, Antônio Sérgio passando do lado, na rua. Aí ele me viu, veio falar comigo, sentou na mesa um pouquinho para conversar. Aí era um homem completamente arrasado, né? Uma pessoa sem amigas, né? Sem amigos. Não tinha, a mulher botou ele para fora, ele teve que sair de Porto Alegre, voltar para o Rio de Janeiro para ocupar a casa, o apartamento que era do pai, o apartamento semi-abandonado que era do pai.
não exercia a psicanálise, porque ele não, na verdade ele era psicanalista, mas ele nunca exerceu a psicanálise, ele era um teórico, ele não tinha formação acadêmica, nem, não tinha formação profissional disso, e era um homem absolutamente infeliz, e expondo essa infelicidade para todas as pessoas que estavam na mesa. Eu me lembro disso. Isso há uns 4 anos, um pouco antes, no ano em que o Ramiro morreu. Sérgio, deixa eu voltar. Deixa você me dar licença? Deixa eu me dar licença para a gente falar do Nilson, que é muito mais importante que o Antônio César. Eu estou vendo entrar aqui o professor Ivan. O Nilson foi aluno do Colégio Militar, assim como o professor Ivan Cavalcante Proença. E o Nilson se orgulhava de contar, quando ele era aluno, nos anos 50 do Colégio Militar, ele chegou a ter aulas de conceitos marxistas. Isso eu acho assim, maravilhoso, porque mostra como é que o Brasil era diferente nos anos 50. Não é? Uma época em que se criou a Petrobras, o BNDES, né? Uma época de uma liberdade, enfim. Mas eu achei muito interessante isso, em pleno Colégio Militar, e ele era uma pessoa de esquerda, e aí eu identifico muito com o professor Ivan, e profundamente nacionalista. Né? Nilson era muito nacionalista. Eu me lembro quando estava prestes a assinatura do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, que previa a transferência de tecnologia, e ele, em sala de aula, dava exemplos jornalísticos, né? Mas, de certa maneira, dizendo assim, olha, gente, tá bom, isso é um governo, é um regime militar, mas é um regime militar que consegue fazer coisas interessantes em prol do país, em prol do desenvolvimento de uma tecnologia. Eu me lembro de 2 coisas que eu tomei conhecimento através do Nilson. Uma, da importância do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. A outra coisa é que até hoje não está muito bem esclarecida, não é muito divulgada, é que quando houve a independência de Angola, em 1974, e houve a guerra entre o MPLA, a UNITA e o FNPL, que era apoiado pela China, a UNITA apoiada pela África do Sul. Foi de Angola, sim. Foi o Brasil que vestiu o exército do MPLA. Os uniformes do MPLA foram fornecidos pelo Brasil, não necessariamente pelo exército, mas foram cedidos pelo Brasil, o que já era estabelecia uma linha, né, de contato com Angola, né, que até hoje existe, quer dizer, basta ver. Então, acho essa faceta muito interessante do Nilson, desse lado, né, de ser um nacionalista com ideias progressistas. Se o professor Ivan pudesse falar sobre isso, eu agradeceria. Pois não. Boa tarde para todos. Nós estamos a ISE vai fazer um procedimento quinta-feira e aí avisaram hoje que tínhamos que fazer o teste de Covid para ela fazer, tanto ela como eu que vou acompanhá-lo no procedimento, tinha que fazer o teste hoje, porque senão não poderia fazer não poderia fazer o procedimento. Bom, saímos nós correndo e voltamos correndo ainda a ponto de encontrar, né, os companheiros falando sobre o Nilson Lage, sobre um grande professor, um grande educador. Ele foi aluno do meu pai no Colégio Militar e ele comigo teve um contato interessante, porque quando eu fui coordenador, diretor, né, do pré-UERJ, da UERJ, a UEG antiga, ali na Doc Lobo, em frente à Igreja dos Capuchinhos, ele deu um curso de métodos educacionais, um curso muito bom, muito competente, e esse nacionalismo nosso se identificava muito, porque nós tínhamos um pensamento seguinte: o nacionalismo fraterno, o nacionalismo não excludente, o nacionalismo não de conquistas, o nacionalismo para o outro, porque existe o nacionalismo ufanista, que é o que tem um viés fascistoide, como nós sabemos, né? Os generais da ditadura, todos eles batiam no peito e diziam que eram nacionalistas. É o nacionalismo dos militares de 64, no meu tempo, eu nunca entendi um nacionalismo que é a exceção de uma esquadra americana no nosso litoral garantindo um golpe e ameaçando atacar se o golpe não desse certo. E esse nacionalismo de rendição ao grande império, eu nunca entendi.
Como é que pode esse nacionalismo, esse ufanismo tão evidente, que tinham também os outros generais da América Latina, do Chile, do Paraguai, do Uruguai, todos se diziam, como o Salazar se dizia, como Hitler e Mussolini, todos o nacionalismo de conquista, de poder, que tem o viés fascista. Nosso nacionalismo sempre foi um nacionalismo fraterno, isto é, crescimento em benefício da grande coletividade, internacionalmente falando, né, da confraternização, do crescimento mútuo dos povos, do processo democrático abrangente, enfim, é um nacionalismo um pouco de... Eu estou falando isso porque você vê que o apelo desse nosso governo, inclusive, é questões de pátria, bandeira, verde amarelismo e tal. O Mário de Andrade ficou tão irritado com esse espírito fascistóide do nacionalismo, né, dos intelectuais, inclusive, da semana de 22, os intelectuais liderados por Plínio Salgado, eram todos eles, né, os integralistas, os galinhas verdes. Então, Mário de Andrade ficou tão irritado que disse assim: bom, pátria é um acaso de migrações. É claro que ele não achava isso um homem brasileiríssimo, um cara que escreveu livros e livros sobre a cultura popular brasileira, além da rapsódia macunaímica. Então, foi muito bom você lembrar, você é um companheiro nosso, né? Poxa, aqui nós prezamos muito o contato com você, João Batista. É um prazer nosso estar com você e com todo o grupo de educação. Então, eu justifico o meu atraso, né? Me desculpem, eu, né, não costumo, isso não acontece normalmente, mas foi muito bom eu chegar a tempo de dizer algumas coisas sobre o nosso homenageado, né? Que é o nosso Nilson Lage, homenageado de hoje do Grupo Educação. Muito obrigado. Tentando entrar, mas está com dificuldade. Não sei se fui eu na hora de passar o site, a entrada, passei errado. E eu estou me falando pelo Facebook. O Márcio entrou com o meu, Márcio Baixa entrou com o que eu passei para ele. E ele conseguiu entrar, estou vendo aqui. Você está aí, Márcio? Depois que o Márcio falar, eu queria sugerir que a Flávia Clemente falasse um pouquinho também. Sim, claro. É que eu quero saber se ele está presente. Márcio, está ouvindo? Estou ouvindo o tempo todo. Estou ouvindo todas as histórias, todos os comentários que todos fizeram. Bem, Alceste, muito obrigado aí pelo... Oi? Está em Niterói ou está na Alemanha neste momento? Nem em Niterói, nem na Alemanha. Estou morando em Barueri, em São Paulo. Sabia. Eu achei que você estava na Alemanha ainda. Não, já estou em São Paulo mais tempo do que eu morei na Alemanha. Eu digo que eu estou pagando muito pecado por aqui. Saudade de morar ou na praia ou na Alemanha. Na São Paulo Daqui a pouco você vai virar um paulistano. Fala isso não, Alceste, pelo amor de Deus. São Paulo tem de bom a USP, algumas coisas, mas São Paulo não é para quem quer curtir a vida, não. Jânio de Freitas diz que a melhor coisa de São Paulo é o aeroporto de Congonhas. Mas é um lugar bem arriscado também, né? Boa tarde a todo mundo. Alceste, deixa eu só então, dar minha contribuição curtinha aqui, né? Falar alô aí, né? Obrigado pelo convite, João, grande professor, foi meu orientador de monografia, de conclusão de curso. E os demais eu conheço alguns de nome, mas eu acho que não fui aluno e também talvez não tenhamos sido colegas de trabalho, né? Eu, na verdade, não tenho tanto quanto vocês a dizer do Nilson, porque o Nilson, para mim, foi meu professor ali na faculdade. Eu, como não tive carreira acadêmica, tive muito menos contato, mas, naturalmente,
é um professor que, mais do que a parte de técnicas de jornalismo, realmente marcou muito mais pela sua conduta, pelo seu conceito de jornalismo, né? Tudo que vocês já andaram dizendo aí, andamos conversando já em Facebook e outras rodas, né? Ou seja, nesse sentido. Eu nunca entendi por que ele não botava mais no seu currículo que ele tinha sido professor da gente na UF, mas agora o João acho que deixou isso bem claro aí na fala dele. Isso até, por meu lado, me deixava muito magoado. Pô, o Nilson virou as costas para a UF, não gosta de ser identificado com a UF, onde ele, por tantos anos, nos deu aula, né? E marcou muitas gerações. Eu vejo tanta gente mais antiga do que eu, que foi aluno dele, e pessoal um pouquinho mais novo, né? Porque ele saiu depois de eu já ter saído da faculdade, né? Eu me formei em 88, ele, não sei, ficou mais algum tempo lá, né? E é isso, não tem tanta coisa quanto vocês para comentar. A única coisa que eu percebo é que qualquer jornalista que você converse e que não tenha estudado nem na UF, nem na UFRJ, nem na UFS, né, todos eles conhecem Nilson Lage. Todos já ouviram falar, já leram seus livros, já discutiram as temáticas. Então, não há dúvida que é um nome que marcou o início do ensino de jornalismo, e ainda marca até hoje, né? Obrigado, Márcio, pelo seu depoimento. Estava contando há pouco aquele post que você fez das aulas de sábado. Foi confirmado pelo Mário Vitor, que estava também na aula deste sábado, fantástico, que os alunos decidiram em peso, alunos, inclusive, de outros departamentos, e até a aula em homenagem a ele. Foi uma história muito comovente que você contou e que o Mário confirmou aqui para a gente. Sérgio, obrigado por ter entrado. Sérgio, só rapidinho, assim, uma observação que eu sei, que já descobri isso quando eu me tornei professor. Além de botar as aulas para os professores que a direção não queria ver reconhecidos no sábado, que era um dia já conhecido de baixa frequência, sábado tinha um problema adicional. É que aquela área do IACS é fim de linha no abastecimento de água da SEDAI. Então, costumava faltar água com muita frequência, sobretudo no sábado. Então, quer dizer, a ideia também era marcar para o sábado, porque faltando água, as condições de aula se tornavam mais ainda difíceis. Eu me lembro de um professor de fotografia, que eu não vou citar aqui, que adorava marcar a aula para sábado, porque ele dava aula no laboratório, né? E se não houvesse água, no caso da aula dele, era inviável. Então, ele chegava cedo, constatava que não tinha água, deixava uma placa, por motivo de falta d'água, não haverá aula hoje, e ia embora. Então, o detalhe da ditadura chega a esse nível de requinte, né? E tem gente que diz ter saudade. Tem gente que diz... Pior que tem, na verdade, não é só dizer que tem. Fala aí, Álvaro, fala um pouco. Deixa só um instantinho. Mas já assim, rápido? Desculpa. Desculpa, Álvaro. Não, pode falar, Érica, que a gente está muito informado. Érica! Minha querida professora, você está aí. Olha só, Álvaro. Acho que a Érica foi professora de todos nós, eu acho. A Flávia. Foi professora também do João? Foi sim. Rádio jornalismo. Eu queria lembrar que a gente tinha pedido a Flávia para falar também um pouco. E aí, na sequência, podia ser o Álvaro. Tá bom, Álvaro? Não, eu estava pensando em deixar a Flávia para o final, para o ponto de encerramento, para ela ser diretora do IACS. Então, tá bom. Se ela concordar, tá ótimo. Ok.
Então, precisamos definir, né? Eu concordo com tudo. Vocês praticamente foram meus professores, né? Então, eu fico para o final sem problema. Alceste, eu acabei de chegar aqui. Acho melhor a Flávia falar, depois eu falo. Tá bom. Eu mal cheguei aqui, ainda estou me assenhoreando aqui da reunião. Então, Flávia, ficou com você. Bom, primeiramente, queria agradecer, né, o convite do Alceste. Ele me convidou, ele já explicou, porque hoje eu estou diretora lá, né, do IACS, do Instituto de Arte e Comunicação Social, e eu estou muito feliz de estar aqui, porque justamente, né, várias das pessoas que estão aqui presentes, para mim é uma honra, porque foram meus professores, né? Participaram da minha formação, e eu lá em 1990, quando eu entrei, eu não cheguei a ser aluna do Nilson, ele aposentou um pouco antes, né, de eu entrar como caloura lá, em 1990, mas eu nunca imaginei, né, que 30 anos depois eu estaria aqui justamente nesse papel de falar sobre a importância dele para o Instituto, né? Ele foi um dos nossos fundadores, a gente realmente lembra dele em todos os momentos, né? Quando a gente comemorou 50 anos, a gente teve essa lembrança também da importância que ele teve para formar gerações e gerações de jornalistas, né? E mais do que um professor, né? Eu acho que ele deu uma contribuição para o jornalismo em geral, apesar, né, dessa ideia de que ele não gostava da academia. Hoje, os livros, as publicações que ele deixou são obras de referência, né? Eu, quando eu dou minhas aulas de jornalismo hoje, ele está lá na minha bibliografia. São alguns dos livros que eu utilizo justamente porque ele conseguiu dar à nossa prática profissional essa relevância teórica e metodológica que é tão necessária, né? Então, ele levou realmente da redação e fez esse processo que é a praxis, né? Ele trouxe para a academia. Então, hoje, nossos alunos de 17, 18 anos que estão lá se formando também estão lendo, né, os livros do Nilson Lage. Então, assim, ele é realmente muito importante, né? Um dos nossos fundadores. Infelizmente, nós tivemos algumas perdas recentes, né, dessas pessoas aí que fizeram parte da minha vida, porque muitos foram ainda meus professores, e ele foi um deles, né? E aí eu estou muito feliz de estar aqui nessa homenagem, queria agradecer muito a vocês pela oportunidade de estar aqui também. Álvaro, chegou! Epa! Agradecer ao Alceste o convite. Eu tentei entrar cedo naquele link que você me enviou e ficava dando... esse site está indisponível. Você está sem som, Alceste. Você está sem som. Realmente, para algumas pessoas, eu acabei mandando o link errado. Ah! Você me perseguindo. Sempre me perseguiu. Eu estou muito emocionado de estar aqui. Tanto quanto eu fiquei ao escrever aquela pequena homenagem ao Nilson, que o Cid Benjamin me pediu para escrever e me botar no site da ABI. E foi impressionante a repercussão que aquilo teve, porque eu botei no meu Facebook também, e a quantidade de amigos da UF daquela época que entraram no meu Facebook para falar também do Nilson, para dar depoimento e falar de outros professores, da figura que ele foi na nossa formação, né? Não só da minha turma, eu sou da turma do primeiro semestre de 75. Se eu não me engano, quando eu entrei, o João Batista ainda era aluno. Você era aluno ainda, João? Em 75? Eu era aluno, era vice-presidente do diretório. Ah, então é da Cristina. A presidente do diretório era a Cristina Portela. Cristina Portela, exatamente. E isso mesmo, você era vice do diretório. E você era aluno ainda. E a gente entrou em 75. E brigava muito com o Nilson, viu? Tinha altas brigas com o Nilson Lage. Certamente deviam ser imperdíveis as suas brigas com o Nilson Lage. E eu saí em 79. Eu fiquei 6 meses além. Deveria ter terminado no final de 78, né, os 4 anos, mas saí em julho de 79. Eu trabalhava durante o dia e mergulhei muito no movimento estudantil, fui presidente do DACO também, após o Mário Vitor, que está aqui, mas não está, né? E depois de mim foi o César Tartaglia, né, o presidente do DACO, e, se eu não me engano, a Ana Leia, depois do César.
enfim, eu fiquei de 75 a 79. E aquela história... Oi, Mário, tudo bom? Tudo bem, Mário Vitor? Mário Vitor apareceu e sumiu de novo. Ei, querido! Aqui, Tudo bom, Mário? Você está sem som, Mário. Mário, você está sem som. Estou com som agora, estou aqui. Salve, abraço. Um abraço, estou te ouvindo, sim. Tá. Um abraço Então, nesses grande. 4 anos e meio, tivemos professores muito marcantes. Eu agora estou olhando a Érica aqui, absolutamente emocionado de te ver, Érica. Te vejo muito no Facebook, né? Você me deu aula de telejornalismo no porão do Instituto de Matemática, à noite. E eu lembro como se fosse hoje, um trabalho de final de disciplina. Eu montei um programa de rádio onde tinham matérias... Onde tinha matérias sobre saúde de trabalhador da construção civil, onde eu entremeava músicas da letra da música Construção, do Chico Buarque, né? Subiu a construção como se fosse máquina. E eram reportagens sobre condições de trabalho da construção civil, entremeados com as músicas do Chico. Esse foi meu trabalho na sua disciplina, inesquecível. Olha que eu estou falando de 40 anos atrás, né? Inesquecível aquela sua disciplina, muito bacana, muito marcante. E a história do Nilson, eu acho que todo mundo aqui deve ter tido a oportunidade de ver. A BI botou no site dela, teve muita repercussão, o Paulo Jerônimo me mandou um beijo. E aquele fato foi muito marcante para todos nós, né? No momento que a gente soube daquela punição, que nem é com aspas, né? Era, como o João Batista falou, era o horário mais complicado, num lugar que faltava água, num horário que, imagina, éramos jovens de 18, 19, 20 anos, os mais velhos tinham 24. E às sextas à noite era quando a gente, que em geral trabalhava fora, saíamos um pouco para nos divertir e relaxar, né? Estar sábado, 8 horas da manhã, numa sala de aula, para aprender técnica de redação, não era exatamente o programa ideal, né? Para quem enveredava pelas noites de sexta-feira. E o objetivo era esvaziar mesmo, né? Como o João falou, a aula do Nilson. E aí a gente começou um movimento boca a boca, no sentido de... Era a resistência possível, né? Para se dar uma resposta dentro do nível institucional, né? A gente ficou imaginando um abaixo-assinado. Acho que o diretor já era o Antônio Sérgio Lima de Mendonça. Um abaixo-assinado para o Antônio Sérgio. Não, o Antônio Sérgio ele exigia carimbar os cartazes do Cineclube. Ele tinha que ler os cartazes do filme do Buñuel que ia passar, porque senão a gente não podia pregar nas paredes. Passar Glauber Rocha precisava da autorização dele, carimbo para botar na parede. E assim todos os demais. Tentar um movimento para institucionalmente alterar o horário de uma aula era algo absolutamente inimaginável. E a resistência possível que nós enveredamos e conseguimos fazer foi essa. No boca a boca, tentar fazer de uma aula que se esperava com poucos gatos pingados, até pelas condições concretas, né, do local, fazer algo como se fosse um manifesto e lotar a disciplina do Nilson. E foi muito emocionante para ele e para nós, né? Eu chorei naquela primeira aula, como outros tantos, né? E foi muito marcante aquela demonstração, né? Foi um semestre onde as nossas sextas-feiras sempre tinham que terminar muito cedo, porque ai de quem não estivesse às 8 horas na aula do Nilson. Ia ser punido exemplarmente. Talvez fosse mandado para a Sibéria como uma punição. Mas as aulas do Nilson eram sensacionais, né? Então, mesmo pessoas que já tinham assistido e tinham sido aprovados na disciplina dele, voltavam para reassistir, porque sempre tinha aquele approach diferente do Nilson, aquele debate mais acalorado, e aquilo foi muito marcante. Talvez uma das coisas mais marcantes que eu tenha vivido no IACS. E foi muito emocionante, porque não se falou nada sobre aquilo. A sala estava lotada, o Nilson chegou, como eu descrevi naquele artiguinho que a BI botou, e quando ele entrou na sala de aula, provavelmente esperando uma sala vazia, né, com muito pouca gente,
e deu com aquela sala lotada, ele botou a pasta sobre a mesa, cruzou os braços, aqueles braços cabeludos do Nilson, né? Aquela ascendência cabeluda do Nilson, e ficou nos encarando um a um por alguns segundos, como se ele estivesse querendo nos fotografar, como se ele quisesse querendo marcar a face de cada pessoa que estava ali naquele momento. E aí, no meio dessa série de fotografias que ele estava fazendo, os lábios do Nilson começaram a tremer. Eu estava numa das primeiras cadeiras e eu vi que ele estava se emocionando, eu me emocionei também. E a gente nunca falou daquilo em sala de aula. Ele nunca agradeceu aquilo. E nem nós nunca dissemos que aquela sala estava cheia como um resultado de um movimento nosso, porque não precisava dizer, né? E falávamos entre nós, e reafirmávamos o sábado seguinte. E isso eu acho que foi muito a cara do Nilson Lage, né? As aulas do Nilson Lage eram demonstrações de resistência. A gente aprendia muito com ele, né? Era um professoraço, né, de técnica de redação. E a análise que ele fazia do jornalismo, já com a perna da ética, era, para mim, não sei para os demais, digamos assim, o que eu mais incorporava. Né? Mais do que a técnica da redação em si, as análises do Nilson sobre a questão, sobre a dimensão ética do jornalismo e da profissão, né? A dimensão ética do jornalista, em particular, dentro das redações de jornal, falando, inclusive, dos interesses econômicos que permeavam o trabalho jornalístico, né? As diferenciações e, principalmente, as oportunidades que a gente tinha, mesmo naquele momento de regime de ditadura, né? Nós estávamos vivendo o ano da morte do Herzog, só para se imaginar a conjuntura que era, né? O Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro tinha caído todo, né? E tinham assassinado vários dos seus dirigentes, né? E Nilson analisava muito assim, mesmo dentro daquele espectro de ditadura militar, de censura, os espaços possíveis a serem conquistados nos jornais, né, nas revistas e na imprensa em geral. E quando eu fui para a Rádio JB fazer meu estágio, Rosenthal Calmon Alves era meu professor, já no profissional, e era meu chefe na Rádio JB. Ele era redator e eu era um repórter. O César Mota era meu chefe de reportagem e tinha uma equipe fantástica. Os ensinamentos do Nilson sobre os buracos possíveis de se preencher, mesmo com os meios de comunicação sob censura, me valeram muito ali e para o resto da vida. Então, acho que esse é o depoimento que eu tenho para dar, né? O Nilson foi muito importante como professor e foi muito importante na minha carreira. Foi referência. E até hoje, né? Eu lia no Facebook com muita frequência e é o que todo mundo conhece. Isso, né? Eu comecei um movimento meio assim, Dom Quixotiano, da gente dar o nome do IACS, dar o nome do Nilson ao IACS, que ele veio a se chamar Instituto de Arte e Comunicação Social Nilson Lage. Botei isso no Facebook, um monte de gente foi lá e curtiu, não sei o quê, mas assim, também não tomei nenhuma providência para que isso acontecesse. Boa ideia, boa ideia. Assumi um caráter... O prédio novo, acho que o prédio novo poderia bem se chamar Edifício Nilson Lage. Eu ia aproveitar essa deixa e ia falar isso, né? Porque nos 50 anos a gente homenageou o Nelson Pereira dos Santos, botando o nome dele no Cinearte UF, que justamente foi ele que criou, né? E agora a gente está aí na perspectiva de, do início de 2022, ter um prédio novo, o novo IACS, aquele de 1985, o novo IACS, parece que vai ser entregue agora para a gente em 2022. Seria uma festa ótima com todo mundo e uma homenagem muito bem-vinda, né? A gente pensar nisso. Bom, queridos, eu vou aproveitar também a deixa para me despedir, porque agora, nessa vida remota, eu vou entrar em um outro evento que vai ter na Câmara de Niterói, uma frente vai ser lançada pela democratização da comunicação.
que, aliás, é outra coisa que desde os anos 90 a gente percebe, desde os anos 80 lá. E aí eu aproveito para me despedir de vocês, tá bom? Bom evento para todos. Para você também, Flávio. Obrigado, Flávia. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigada, Flávia. Tchau, Flávio. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Porque nós já estamos nos aproximando das 18 horas, né? Acho que a gente só tem o canal aqui por 2 horas. Eu só queria dizer uma coisa rapidinho, se vocês me permitem. Acho que eu estou falando muito, mas eu nunca perguntei isso ao Nilson, mas o Nilson era um carioca da Zona Norte ferrenho, né? Ele adorava a Zona Norte. Eu me lembro quando eu conheci o Nilson, quando eu conheci o Nilson lá na UF como colega, ele morava no Engenho de Dentro. Engenho de Dentro, exatamente. Se eu não me engano, o Lima Barreto, aí o Ivan talvez possa confirmar, o Lima Barreto também era do Engenho de Dentro, não sei se eu estou enganado. Também. Hein? Morou, sim. Também, né? Nessa época havia uma... Os dois tinham essa coisa do subúrbio, né? Tinham muito em comum essa distinção. Nessa época, não havia muita distinção entre o que era Todos os Santos e Engenho de Dentro, né? Eu acho todos confundiam. Mas ele, na verdade, a parte que ele morava era Todos os Santos. Isso mesmo. Isso mesmo. E o Nilson era um pouco... Eu acho que o Nilson era um pouco... Nem todos os três paravam em Todos os Santos. Daí esse esquecimento em Bate como bairro. Até hoje, todos os três param em Todos os Santos. É verdade. Mas o Nilson era muito crítico à Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele achava que era meio que um lugar da perdição, um lugar assim meio... E aí eu me lembro disso do Lima Barreto, né? Que também tinha, embora houvesse um hiato enorme entre os dois, em termos de tempo, mas eu achava muito curioso. Mas nunca tive chance de perguntar isso aí, o que ele achava de Lima Barreto. Não. Enfim. Na época de Lima Barreto, a Zona Sul nem devia chegar perto do que é hoje, né? Ela devia ser uma área meio distante, né? Mas você já tinha o trem, né? O trem já existia. Não, o Lima Barreto não. Mas você tinha... Enfim, você tem razão. Sim. Havia uma distância maior, claro. Você era teoricamente distante, só tinha o trem para levar. Né? Uhum. E as pessoas tinham carro. Então, se não me engano, no Dom Casmurro, o Bentinho, que narra a história, ele está no trem, ele fala que está no trem, em determinado momento, se não me engano, indo também para aqueles lados de Todos os Santos. Eu não me lembro agora se era de fato Todos os Santos, mas ele ia para a Zona Norte. Uhum. Interessante. Então é isso. Você acha que só aproveitar deixa aqui? Queria aproveitar deixa aqui. Na verdade, eu falei aí que eu não segui carreira acadêmica e tudo, né? Mas eu não estou longe da academia, na verdade, né? Porque eu, depois de ter trabalhado no Rio, na grande imprensa, e depois eu fui para a Alemanha, trabalhei 7 anos na Deutsche Welle. Quando eu voltei e larguei o jornalismo diretamente, por conta de salário, falta de atratividade no mercado, e fui trabalhar no... A minha posição era de marketing, mas, na verdade, hoje eu trabalho muito de relações públicas, mas eu trabalhei no serviço alemão, estou trabalhando no serviço alemão de intercâmbio acadêmico, né, que talvez alguns colegas aqui conheçam, sobretudo por bolsas de doutorado para a Alemanha. E hoje eu coordeno o Centro Alemão de Ciência e Inovação, que é uma plataforma para estimular cooperações científicas Brasil-Alemanha em todas as áreas de conhecimento, inclusive na área de comunicação. O único caso que eu conheço que a gente tem na área de comunicação é o pessoal da UNB, que é um professor que, na verdade, vem de Angola, o Fernando Paulino, né, que é muito ativo com o pessoal da TU Dortmund. E também com uma ponte ainda em Florianópolis, também com o pessoal da comunicação do jornalismo em Floripa. Fora isso, eu tenho tentado estimular, até participamos uma vez da Intercom, inclusive em parceria com a Maria Alva, que a Maria Alva, na época, estava na direção da Intercom,
né? Procuramos fazer algumas coisas, trouxemos palestrantes alemães para a Intercom e tudo mais. Então, não estou distante da academia e quase virei, na verdade, né? Tentei, inclusive, entrar no IACS com professor, pouco antes de eu ir para a Alemanha, né? Naquela época ainda não era exigido também ainda mestrado, doutorado para ser professor, ainda fui candidato, mas não fui selecionado lá na época. É isso. Pena que a Flávia não esteja aqui, porque agora o IACS tem sua pós-graduação, né? Aliás, tem mais de uma, mas o comunicação não tem, para tentar esse intercâmbio entre vocês e o pessoal do IACS. Sim, não, várias vezes conversei, inclusive com Marialva, conversei com ela. Eu quase fiz mestrado, foi aqui em São Paulo, na PUC, né? Eu cheguei a ser selecionado e tudo, mas não tinha condições de bancar a prestação, estava na época financeiramente, com 2 filhos na escola, né, em escola privada, não tinha condição de bancar ainda mais a PUC para mim, não, então não rolou. Quem sabe, talvez quando eu me aposentar eu consiga finalmente fazer um mestrado. Um abraço, Márcio. Muito obrigado. Vai para o Robin, né? Bom ver vocês aqui. Então, gente, muito obrigado a todos. Estou escuro aqui, né? Já. Tá escuro. Espero que a gente se encontre numa oportunidade. Álvaro, obrigado, hein? Obrigado a você, querido. Obrigadão. Obrigado por ter organizado. Um abraço a todos. Tchau. Érica, prazer imenso te ver, viu, Érica? Beijo. Prazer foi meu. Beijo grande. Muita saudade de você. Pois é. Tchau, tchau. Viva o Nilson Lage. Viva! Presente. Presentíssimo. Isso. Tchau, Irene. Tchau, gente. Boa tarde.